Qual o propósito de João começar de modo tão avassalador a sua carta? Qual o propósito da vinda desse Deus que invade a história? Para que nós tenhamos intimidade com Ele. Na angústia física de Jesus, o que o aflige não são os cravos, não são as chicotadas, não são os açoites. A verdadeira angústia é: meu Deus, por que me desamparaste? E o pior, não apenas a percepção de que Jesus está sozinho, mas o silêncio diante do seu clamor. O céu silencia. Mas tem uma coisa: se Deus respondesse ao questionamento de Jesus, sabe o que o pai diria? Filho, eu vou te dizer o porquê eu te desamparei. Foi por causa deles. Porque se eu escolhesse te proteger, eu teria que abandoná-los. Então eu escolhi te abandonar momentaneamente, para não ter que abandoná-los eternamente. O que você daria para salvar um filho? Tudo. Quer viver uma vida desanimada? Eu vou te dar a receita. Não ore. Não ore. Não gaste tempo com Deus. Eu confesso que eu estou farto de cristãos de vida dupla. Eu confesso que estou farto de cristãos consumidores. Eu confesso que estou farto de pessoas que tentam enganar a outros a partir de uma moralidade aparentemente adequada, de uma teologia aparentemente correta, mas de uma vida de duplicidade. A pergunta é: quais são as heresias da nossa época? Quais são as respostas do Evangelho às mentiras que são contadas muitas vezes a partir dos púlpitos? Não importa qual fase da jornada você se encontra, ninguém é jovem demais para aprender. Ninguém é velho demais para frutificar. E ninguém está ocupado demais para se envolver. Amém, amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? O pessoal da comunicação fez um trabalho primoroso, recapitulando aquilo que vimos nessa série ao longo de vários meses. E agora, com a graça de Deus, chegamos ao último trecho dessa primeira epístola do apóstolo João, o encerramento dessa série que temos chamado de Clareza no Caos. É por isso que, pela última vez, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Alegria celebrarmos o nome do Senhor, alegria sermos igreja em mais um domingo. E atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. 1 João capítulo 5, leio dos versículos 13 a 21. 1 João 5, versículos 13 a 21, como você pode ver. O tema que escolhi dessa mensagem final dessa série é com o coração no lugar certo. E essa é também uma oração para a minha vida e para a sua vida, que o Senhor coloque nossos corações exatamente no lugar onde Ele mesmo deseja. A palavra de Deus diz assim, 1 João 5, versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos humildemente, fale conosco. Assim como o Senhor já tem nos abençoado nesse tempo de louvor e adoração, nós pedimos também que o Senhor ministre aos nossos corações pelo poder da sua santa palavra. Que o teu Espírito nos molde, nos impacte, nos transforme, nos leve ao cumprimento da tua vontade, nos leve a esse lugar
onde os nossos corações são recalibrados, onde os nossos afetos são ajustados, onde os nossos pensamentos são moldados e transformados, onde a renovação da nossa mente se dá, evidenciando inclusive uma transformação do todo da vida. Como teu povo, tua igreja, tua família da fé, teus filhos e filhas, pedimos que uma vez mais o Senhor fale poderosamente, de uma maneira que somente o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que jornada que o Senhor nos permitiu até aqui através dessa carta. Alguns de vocês estão aqui desde o início, outros de vocês chegaram no meio do caminho, outros participaram de vários desses encontros e várias palavras proferidas aqui. E quando nós chegamos nesse momento, depois de termos ouvido tantas realidades fundamentais da vida cristã que João nos traz, tantas certezas, tantas convicções, tantos termômetros, tantas evidências de uma fé verdadeira, assim como percepções daquilo que parece ser fé verdadeira e não é, podendo encerrar a sua carta com qualquer assunto. Eu acho curioso que João decide terminar, ou quase terminar a sua carta, como penúltimo tema, digamos assim, o tema da oração. Concorda que, de repente, ele poderia falar de enfatizar novamente os assuntos que ele já tratou? Ou que talvez ele poderia trazer novas realidades? Ou, quem sabe, se fosse eu escrevendo essa carta, de repente eu tentaria amarrar tudo a partir de elaborações teológicas, um último grito, um último recado, uma última exortação, um último alerta. Mas o que João faz, surpreendentemente, ao menos para mim, ele vai caminhando para o final dessa carta e ele diz: vamos falar agora de algo crucial da vida cristã. Vamos falar da vida de oração. Vamos falar desse estado de dependência. Não são mais as verdades teológicas no seu ápice ou na sua densidade, embora cada uma delas é fundamental. Mas João nos leva a esse lugar de reflexão a partir da oração. E, meus irmãos, se existe uma área onde eu creio que todos nós, a começar por mim, todos nós precisamos crescer, podemos avançar, é na oração. Eu desconfio, e eu espero que não seja essa a realidade, que não há ninguém aqui que possa subir nesse lugar, que possa se levantar, que possa erguer a sua voz e dizer: olha só, gente, eu queria dar um testemunho para vocês, ninguém ora mais do que eu, e se eu orar mais, assim, é impossível, porque minha vida de oração é plena, é perfeita, é profunda, é vibrante. Se você pensa isso, nós precisamos ter uma conversa séria, porque talvez haja uma desconexão daquilo que é verdade e daquilo que é prática. Eu não acho que existe o conceito orei demais, orei tempo demais, orei profundamente demais, passei do ponto na oração. Eu não acho que a gente pode falar esse tipo de coisa. Não por acaso, quando nós nos colocamos nesse lugar da oração, tantas vezes acontece aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai chamar de batalha espiritual. Você já deve ter notado isso na sua vida. Você se propõe a orar e os pensamentos vão longe. Você se propõe a orar e dá sono. Você se propõe a orar e de repente as preocupações vão tomando sua mente, seu coração, de modo que daqui a pouco você para e pensa: peraí, eu estou falando com Deus, deixa eu voltar para esse lugar da dependência, da escuta, da partilha. Também não por acaso a oração é uma das armas e uma das ferramentas, um dos utensílios da armadura espiritual, também colocada por Paulo ali escrevendo aos Efésios. Então aqui João, ele nos convida à oração. E a primeira convicção que nós temos sobre as nossas orações está exatamente nos versículos 14 e 15. Eu quero lê-los novamente, quando ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que confiança? Se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Sabe qual é a primeira convicção acerca da oração que João nos traz? É ao mesmo tempo simples, acessível, compreensível até mesmo a uma criança, mas profundo espiritualmente. A primeira convicção sobre a nossa vida de oração é que Deus ouve cada uma delas. E eu quero que você pense um pouco sobre isso. Porque talvez você já passou
por essa situação onde de repente você ora sem saber se a oração passa do teto. Você já pediu e Deus pareceu não responder. Você já clamou e parece que a resposta não vinha. Ou pior, humanamente falando, você orou incessantemente por algo que você verdadeiramente desejava. Quem sabe era um emprego, quem sabe era uma cura, quem sabe era uma mudança. E a resposta, ou aquilo que se deu exatamente ao seu momento de oração, ou pós-momento de oração, foi exatamente o inverso daquilo que você pediu. E quem sabe você foi tentado a pensar, Deus não respondeu a minha oração. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele ouve cada uma delas. E Ele responde cada uma delas, mesmo quando as orações respondidas nos surpreendem, porque não necessariamente aquilo que a gente quer é aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas Ele ouve os seus filhos, Ele ouve suas filhas, Ele dá atenção, Ele escuta atentamente aquilo que nós temos a dizer. Meus irmãos, não há assunto tão pequeno que seja irrelevante para Deus, e não há assunto tão grandioso que Ele não seja capaz de resolver. É por isso que nós não devemos olhar para a oração como um recurso último. Depois de termos tentado todas as coisas, essa é uma tendência também do meu coração, humanamente falando. Quando eu tenho situações a serem resolvidas, pequenas ou grandes, eu tento resolvê-las. E apenas quando eu me dou conta de que eu não consigo resolver as situações, quem sabe eu me coloco nesse lugar da oração e falo, Deus, eu já tentei de tudo, agora só o Senhor. Bom, era só o Senhor desde o início. Era somente o Senhor desde o começo. No meu dia a dia, nas pequenas coisas, no meu dia a dia, nos maiores desafios da vida, nós precisamos entender que do início ao fim, o nosso lugar, o lugar onde nosso coração deve estar, é nesse ambiente da adoração, e da oração, melhor dizendo. A oração não é um monólogo, é uma audiência com o Criador do universo, porque na oração é verdade que é esse momento onde nós falamos, mas na oração outras coisas acontecem. Então, se Deus ouve cada uma das nossas orações, quem sabe a primeira aplicação e mais óbvia de todas é, nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais, nós precisamos agradecer mais, porque oração não é apenas pedido. Mas Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, peçam, e lhes será dado. Batam e a porta será aberta. Busquem e encontrarão. Tiago, ele vai dizer também na sua carta, capítulo 4, versículo 2, a parte B, a parte final do versículo, vocês não têm, olha que interessante, porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. A porta não abre porque vocês não insistem. Vocês não encontram porque não buscam. Ou seja, nós devemos conversar sobre qualquer coisa com Deus. Agora, há um segredo, porque muitos vão olhar para esse texto e vão dar uma interpretação ilusória e triunfalista para ele. Por quê? Porque então o texto está dizendo, é só pedir, é só bater, é só buscar, eu não tenho porque eu não peço, então eu vou pedir, eu vou receber, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou tomar posse, é isso? Não, há uma condicionante. Podemos pedir qualquer coisa, podemos falar sobre qualquer coisa, devemos trazer qualquer assunto diante de Deus, mas olha novamente o versículo. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E é aqui que muitas pessoas se confundem sobre o propósito da oração. E não se sintam mal. Se esse é você, eu já passei por perguntas assim. Por exemplo, pastor, para que eu vou pedir alguma coisa, se Deus já sabe de tudo? Ou, por que eu vou pedir, se no final, é a vontade dele que vai ser feita? Essas perguntas são compreensíveis. Essas perguntas são lógicas. Essas perguntas partem de um raciocínio adequado. Contudo, essas perguntas elas são equivocadas por quê? Porque partem do princípio que oração é uma ferramenta, é uma palavra mágica, é um instrumento que eu tenho para dobrar a Deus de acordo com a minha vontade. De modo que eu estou pensando oração, quando assim me pergunto, no que diz respeito ao resultado e não ao processo. E a questão da oração não é apenas o resultado, é sobretudo o processo. Por quê? Porque eu oro não para convencer a Deus.
Eu oro não para informá-lo daquilo que está acontecendo na minha vida, porque de fato Ele já sabe de tudo. Eu oro não para mudar a sua vontade, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, muito melhor do que qualquer um dos meus desejos. Eu oro primeiro para discernir o que Ele tem para mim. E há uma dinâmica misteriosa e milagrosa na oração, porque a oração é o lugar onde, quem sabe, carnalmente e humanamente falando, eu tento convencer a Deus, mas milagrosamente, na oração eu sou convencido por Ele. Na oração meu coração se dobra. Na oração eu vou sendo moldado. Conforme eu oro, eu me escuto, aí eu percebo, aí eu vou discernindo, e eu começo então a perceber qual é a vontade de Deus. Para quê? Exatamente para não nos tornarmos escravos dos nossos próprios desejos, discernindo qual a vontade dEle para as nossas vidas. Oração não é para convencer Deus de que o meu plano é melhor. Oração é para que o meu coração seja moldado por aquilo que Ele tem para mim. Eu agradeço cada não que Deus me deu. Olhando para trás, eu agradeço cada não. Porque se Deus tivesse dito sim para tudo que eu pedi, eu estaria perdido. Perdido, quem sabe, espiritualmente, perdido emocionalmente, psicologicamente, assumido posturas e caminhos da minha vida que gerariam descompassos com algo absolutamente infinitamente melhor. Porque na minha pequenez eu não conseguiria imaginar tudo aquilo que eu teria para viver em Deus. Porque olhando para trás, o que eu poderia pedir para Ele, o que quem sabe há 10, 20, 30 anos atrás pareceria grande coisa, era tão menos diante do que Ele tem feito em mim, por mim, através de mim. E essa é a realidade também com a sua vida. O sim de Deus é sinal do seu amor, o não de Deus também. Às vezes não é nem sim nem não, às vezes é um aguarde. É sim, mas não agora. É sim, mas não é o tempo. É sim, mas você não está pronto. E quando você estiver, quando eu moldá-lo, quando você estiver submetido à plenitude da minha vontade, quando você for alguém mais maduro, alguém mais madura, isso vai acontecer, mas não agora. Há coisas que eu preciso fazer em você, para que depois eu faça algumas coisas através de você. Oração é isso. E aí ele continua na temática da oração, versículos 16 e 17, dizendo: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Meus irmãos, qual é a sua primeira reação? Sua primeira tendência? Sua primeira resposta quando você ouve o pecado de um irmão? Vou reformular para ficar um pouco mais fácil e mais aplicável. Quando você descobre alguma situação de alguém, e aí não é próximo, não é distante, não é inimigo, é irmão em Cristo, é da igreja. Eu vou te falar sobre uma reação possível, não de vocês, de mim que sou pecador. Eu vou dar um exemplo, mas vocês não fazem isso, graças a Deus. Eu ouço falar de alguma coisa que o irmão aprontou, minha tendência é chegar para a Aline, minha esposa, e falar: vem cá, tá sabendo ou não? Vocês não fazem isso, mas eu faço às vezes, acredita num negócio desse? Tá sabendo o que? Ela diz. Não vou expor a minha esposa, eu vou expor a mim mesmo só. Então é o que? É comentar? É dar vazão a sentimentos? É falar: mas também, né? Já sabia. É óbvio, estava na cara. A gente nem percebe, mas às vezes a gente se alegra pelo fato de ter discernido antes que a desgraça ia acontecer. Fala: também não me ouviu? Olha que negócio horroroso. O que é horroroso? É o coração humano. E não me faz essa cara não, que é isso mesmo. Horroroso. O nosso pecado, nossa inclinação para o mal. João está dizendo que a primeira atitude que devemos ter quando alguém peca é orar pelo irmão. É orar por essa irmã. Mais do que apenas nos preocuparmos. Mais do que comentarmos com outras pessoas. Mais do que nos omitirmos. Porque é possível pecarmos pela invasão ou pela omissão. Por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Orar como quem ama.
orar como quem se importa de verdade, orar como quem verdadeiramente crê que Deus pode mudar aquela situação. Meus irmãos, ao longo de quase 2 décadas de ministério pastoral, eu posso afirmar para você, não há situação tão grave que Deus não seja capaz de transformar. Eu tenho visto isso, dia após dia. Eu tenho visto conversões genuínas, diante de profundas improbabilidades humanas, gente prostrada diante da presença de Deus, pessoas que outrora sobre ele ou sobre eles falavam, vixe, esse aí, ó, se esse se converter, eu vou até nessa igreja aí, hein? Aí eu costumo dizer, olha, a nossa igreja é muito boa, tem coisa muito boa, ela só é meio mal frequentada, mas tirando, porque tem um pessoal lá que tem um testemunho meio complicado, tirando isso, e a turma dá risada, porque é isso mesmo, igreja é lugar de gente, nem todo mundo, mas é lugar de gente que as pessoas vão falar assim, peraí, o fulano está lá, eu vou só para ver se é verdade. E é isso mesmo, está tudo certo. Eu já vi gente transformando pessoas, eu já vi casamentos sendo restaurados, eu já vi perdão sendo liberado, eu já vi vingança sendo abandonada, eu já vi filhos convertendo-se novamente ao coração dos pais e os pais ao coração dos filhos, eu vi reaproximações, eu vi amizades renascendo. Esse é o poder de Deus, meus irmãos. Esse é o poder de Deus, não é por causa da minha oração, não é por causa da nossa oração, mas é também porque quando a gente ora, a gente se junta a Deus naquilo que Ele está fazendo. E aí nós vemos o tipo de oração que Deus responde: oração de restauração, oração de perdão, oração de conversões, de vidas transformadas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele diz algo curioso, ele fala: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha que linguagem interessantíssima. Irmãos, se algum de vocês, se alguém que você conhece, for surpreendido em pecado. Por que surpreendido em pecado? Porque nem toda vida de pecado é premeditada, intencional e explícita. Há pecados que nos são ocultos. Há atitudes que temos que, a não ser que Deus nos mostre, ou um irmão em Cristo intervenha e diga, meu irmão querido, não sei se você está percebendo o caminho que você está trilhando, nós não perceberemos. Então, ser surpreendido em pecado não é alguém que está assim longe de Deus e está arrebentando tudo, é alguém que talvez está com posturas não explícitas, que são posturas pecaminosas. E aí o que nós fazemos? De acordo com João, oramos. De acordo com Paulo, agimos. Orar é também agir diante de Deus, mas há momentos em que precisamos agir diante do irmão. Mas com que espírito? De que maneira? Vocês que são espirituais, ele diz, deverão restaurá-lo com mansidão. E aí é o versículo 2. Cuide-se, não, ainda no versículo 1, perdão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha que maravilhoso. É eu chegar para você e falar, meu irmão, está errado. Mas não com ar de superioridade. Com humildade no coração. Por quê? Porque eu sei que a tentação que você está vivendo, eu também sou suscetível a ela. É saber que aquilo que acomete a sua vida, não me torna imune. Porque o que é o legalismo? O que é o farisaísmo? O que é uma atitude judiciosa? É olhar para o outro e apontar para o outro, achando que eu jamais seria capaz de fazer o que o outro fez. Quando Paulo está dizendo, cuidado, quem está de pé, cuide para que não caia. Porque a tentação que paira sobre a vida do seu irmão pode ter apenas outro nome, mas você também tem suas próprias tentações. Você também tem suas próprias lutas, você também tem suas próprias dificuldades. Então o que é a comunidade dos discípulos de Jesus? É esse povo que reconhece primeiramente suas limitações, reconhece suas falhas, reconhece suas debilidades e, portanto, carregam os fardos pesados uns dos outros em amor, com o espírito de mansidão, sempre visando a restauração. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso também está dentro do que João chamou de pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus, eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelos meus irmãos. Mas então, João nos fala de um conceito que eu confesso, ao menos a mim, me soa bastante estranho.
Porque quando ele nos convida e nos conclama a orar pelos nossos irmãos, ele também vai falar de um tal de pecado que leva à morte. Notou na leitura? Ele vai dizer exatamente, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deve orar por esse. Então, tem uma conduta, tem uma postura, tem uma atitude de pecado que João diz, nem ora pelo camarada, hein? Se for isso aqui, nem ora. O que João está falando? Porque é óbvio que todo pecado, em última instância, leva à morte. Não é isso que Paulo disse aos Romanos? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte, física e espiritual. Por conta do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não sei se você sabe, há uma estatística que não falha, tá? 100% das pessoas que nascem, desculpa te dar essa notícia meio ruim, 100% dos que nascem morrem. Então, assim, pode demorar, pode ser mais rápido, você vai morrer. Tá? Desculpa dizer assim, sem te preparar muito, um dia você vai morrer. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todos os seres humanos morrem, e eu sempre digo isso. É interessante que a morte, por mais comum que nos seja, ela nunca é normal, ela nunca é bem-vinda. Se morre uma criança, nós somos acometidos por um sentimento de que ela se foi cedo demais, parece injusto. Se morre um adulto, como um irmão aqui da nossa comunidade participou do velório essa semana, de uma moça de 28 anos, a primeira coisa que não foi acidente, não foi nada. Ela estava bem, passou mal, teve uma embolia. E eu olhei e falei, 28 anos é muito nova. Mas mesmo quando os nossos anciãos se vão, fica aquele gosto amargo na boca, como quem diz, podia ter ficado um pouco mais, podia ter dado mais um abraço, podia ter tido só mais um almoço de domingo com a família ao redor da mesa cheia. Sabe esse sentimento de que a morte nunca é bem-vinda? E ela não é bem-vinda mesmo, porque o ser humano não foi criado para morrer. É o pecado que gera essa interrupção. Mas em Deus, nós temos um antídoto, uma resposta à morte. Porque em Cristo Jesus, sim, nós morreremos, mas nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, o que João está dizendo? Será que ele está falando de algum pecado que pode levar a pessoa à morte física? Será que ele está falando de algum pecado que gere um caminho de destruição e morte? Literalmente, quando a gente fala, esse cara vai se matar se ele continuar vivendo desse jeito. Pode ser isso. Ou será que ele está falando de algum pecado que evidencie a morte espiritual daqueles que, mesmo fazendo parte dos ambientes religiosos, não foram verdadeiramente transformados por Deus? Aliás, ele falou sobre estes, quando ele disse, mais cedo na sua carta, sobre aqueles que faziam parte, mas nunca foram dos nossos. E por isso o tempo mostrou que a sua fé não era verdadeira. Seriam os falsos mestres, os quais ele chama de anticristo? Preciso ser sincero com vocês. Eu não sei. Eu não sei. Nossa, pastor, você não é teu trabalho? Meu trabalho é falar a verdade. Eu não sei. Pode ser um pouco disso tudo. Pode ser uma das opções. Eu tenho opiniões. Eu tenho elaborações de o porquê eu acho que é um dos três. Mas, sinceramente, eu não acho que é o ponto do texto. E eu não acho que cravar algo que não está claro me tornaria um teólogo melhor ou pior, mas uma coisa eu sei, ou melhor, 3 coisas eu sei. Olha comigo os versículos 18, 19 e 20. Ele usa o mesmo verbo por 3 vezes, e o verbo é sabemos. Interessante que ele diz algo que não é tão claro, e depois ele diz sabemos. O que nós sabemos? Versículo 18. Nós sabemos que um cristão verdadeiro não vive no pecado. Versículo 18 está afirmando isso. Nós sabemos que o mundo está sob o poder do maligno, versículo 19 afirma isso. E nós sabemos que Cristo nos deu entendimento para que o conheçamos, versículo 20 diz isso. Em outras palavras, o que Deus fez, o que nós sabemos? Ele transformou nossas práticas, versículo 18. Ele transformou nossos corações, versículo 19. E Ele transformou nossas mentes, versículo 20. Nossas práticas, porque está explícito, aquele que é nascido de Deus, nós sabemos que não está
no pecado. Perceba, ele não está dizendo não peca, já lidamos com isso anteriormente, em outros capítulos. Não é que o cristão não cometa pecado, não é que o cristão não tropece no pecado, não é que o cristão não peque, isso é um absurdo, mas é que nós não permanecemos nesse lugar. O pecado não molda a nossa vida, o pecado não é a tônica da nossa existência, o pecado não é aquilo que nos define enquanto seres humanos, porque pecamos sim, mas não somos cooptados por um estilo de vida pecaminoso, há uma grande diferença. Em segundo lugar, transforma nossos corações. Por quê? Porque embora numa primeira leitura do versículo 19, possa parecer que João está fazendo uma mera diferenciação, inclusive hierárquica espiritual, entre nós e eles, quando ele diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, uma leitura desatenta vai dizer, então João está dizendo que o mundo é mau mesmo, e é todo mundo mau. Não é o que João está dizendo. Não que isso não tenha parte da verdade, mas não é o que João está fazendo aqui. Porque ele não está dizendo que quem não conhece a Deus é intencionalmente mau. Ele não está dizendo que as pessoas cometem maldades conscientes, com crueldade, com perversidade. Não é o que ele está dizendo. Aliás, para entender a segunda afirmação, é fundamental entender a primeira. A primeira afirmação é uma afirmação de identidade, é quem nós somos. E quem somos? Filhos de Deus. Compreendendo isso, qual é a nossa identidade, que somos filhos de Deus, passamos a compreender então a bênção que ele está nos anunciando no restante do versículo. Por quê? Porque um cristão é alguém que experimentou uma mudança de identidade. E qual a implicação disso? Que se sua identidade está em Deus, você vive sob o poder de Deus. Por mais óbvio que isso possa parecer, qual é o contrário? É que não conhecer a Deus é viver debaixo de um outro poder. É ser escravo. Não perca isso de vista. Viver longe de Deus, viver sem o conhecimento de Deus e viver longe da vontade de Deus é viver a maior de todas as escravidões, mesmo quando o mundo chama isso de liberdade. Liberdade é o grande mantra da sociedade do nosso tempo. Pessoas querem ser livres e eles pensam que ser livres é fazer o que dá na telha, é fazer o que tem desejo, é fazer o que tem vontade, é não ter limites, é viver uma vida absolutamente desenfreada. São homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, enfim, com um desejo profundo de autonomia. Ninguém manda em mim, ninguém me diz o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém paga minhas contas. São falas tão vazias, tão medíocres. Medíocre no sentido do termo mesmo, sabe? Fala média, fala... Porque se tem um ser que faz apenas aquilo que dá vontade, é o animal. Porque o animal vive instintivamente. Um animal, ele não vive pela lógica. O animal vive pela ação e reação. O animal vive pelo faro. O animal vive pelo instinto. O animal vive pelo ventre. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é animalesco, embora possa parecer liberdade, viver apenas por aquilo que se sente, por aquilo que se deseja, por aquilo que olha e agora quer possuir. O ser humano deveria viver por uma lógica absolutamente mais sofisticada e profunda. Então ser livre não é fazer tudo o que se quer o tempo todo, a qualquer custo. Ser livre é saber que existem limites saudáveis de vida. É olhar e dizer, eu até posso, mas eu talvez não deva. Eu até consigo, eu tenho capacidade, mas eu acho que não é por aí que eu caminho. Então, Deus molda os nossos corações, porque agora não somos mais escravos do mal e da maldade, mas agora, como filhos de Deus, nós estamos debaixo do poder do próprio Deus. E Ele molda nossas mentes também. Por quê? Porque o texto vai dizer que nossas mentes não foram apenas intelectualmente convencidas, elas foram transformadas. Ou seja, o que Deus fez por nós, a partir do versículo 20, é que Ele nos deu entendimento, revelação.
não é mero conhecimento adquirido, não é performance e virtude humana, é entendimento como dádiva. Algo como escamas caiu dos nossos olhos e agora nossa mente foi transformada. Não se trata de um conhecimento meramente conceitual e teórico. Não sei quem vai lembrar aqui, tem um filme de 1997, olha só. A gente está ficando velho. 97 já faz tempo pra caramba. Um filme chamado Gênio Indomável. Quem lembra desse filme aqui? Já vai revelar o RG. Tá bom. Basicamente, um jovem gênio, que era, se não me engano, o zelador ali da faculdade, ele ia, limpava as coisas, e o professor havia deixado uma equação quase assim, insolúvel, uma equação dificílima, e nenhum dos seus alunos havia tido a capacidade de respondê-la. E entre uma aula e outra, entre uma limpeza de sala e outra, aquele jovem entra e ele responde, mas ele não revela que é ele. E o professor fica enlouquecido. Quem que conseguiu resolver esse dilema? Pois bem, ele descobre, eles começam a desenvolver uma amizade, ele era um sujeito bastante rebelde. E há um momento bastante emblemático, onde o professor e aquele jovem estão sentados num banco. E aquele jovem rebelde, cheio de empáfia, cheio de soberba, talvez pela sua genialidade, mas também carregando dores e traumas da sua vida, ele começa a ser um tanto incisivo em relação àquele professor, e o professor diz o seguinte, abre aspas, você é apenas um garoto. Se eu te perguntar sobre arte, você vai me dizer tudo que tem escrito sobre o tema. Michelangelo, você sabe muito sobre ele, sobre sua obra, aspirações políticas, orientação sexual, tudo. Mas eu aposto que você não pode falar do cheiro da Capela Sistina, porque você nunca esteve lá e nunca olhou para aquele teto lindíssimo. Se eu perguntar a você sobre a guerra, talvez você cite Shakespeare, outra vez ao mar, amigos, mas você nunca passou nem de perto de uma guerra, você nunca teve a cabeça do seu melhor amigo no seu colo, e você nunca viu o seu último suspiro pedindo por ajuda. Se eu te perguntar sobre o amor, talvez me cite um soneto, mas você nunca olhou uma mulher e se sentiu vulnerável diante dela. Você nunca soube que alguém poderia entendê-lo com um olhar apenas, como se Deus tivesse colocado um anjo na terra só para você, para salvá-lo do inferno. E sem saber como ser o anjo dela, como amá-la e apoiá-la para sempre em tudo, como no câncer. Porque esse homem, professor, era um viúvo e havia perdido sua esposa exatamente na batalha contra o câncer. Sabe o que João está dizendo? Que a fé cristã não é uma fé conceitual. Não é o quanto você sabe sobre Deus, é o quanto você experimenta Deus. Quando é dito que Deus nos deu entendimento, nós estamos falando de vivência. Nós estamos falando não apenas do Deus que criou os céus e a terra, mas do Deus que se manifesta inclusive na minha dor, de modo que eu diga, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque Ele lá longe, não, porque Tu estás comigo. Essa é a relação que nós temos como filhos e filhas de Deus, uma relação de conhecimento, não apenas conceitual. E aí quando João nos leva a esse lugar de reflexão, de dádiva, de sublimidade, a gente pensa, ok João, aí, e agora? Aí ele escreve o seu último versículo que diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos. E a gente pensa, João, de onde é que veio isso? Oração, conhecimento de Deus, mente transformada, coração moldado. João, por que você mudou de assunto no fim? E João diria, eu não mudei nem um pouco. Tudo o que eu falei tem a ver exatamente com essa realidade. Porque João nos falou da eterna segurança que temos em Cristo, ele nos faz refletir sobre a certeza da vida eterna, ele insiste no fato de sermos nascidos de Deus, ele nos faz compreender que por termos nascido de Deus, existe algo que Deus fez por nós. Então, sermos nascidos dele implica a atuação dele e não a nossa. Contudo, a dinâmica que ele quer nos fazer pensar é que exatamente por termos nascido novamente em Deus, algo que somente ele poderia fazer, agora existem passos que nós precisamos dar para crescer em maturidade nessa novidade de vida.
E um deles significa exatamente escolhermos todos os dias não mais vivermos sob a escravidão da idolatria. O que é um ídolo, meus irmãos? Um ídolo é algo mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, significado ou identidade. Um ídolo é aquilo que se torna mais importante do que Deus na sua vida para o seu senso de importância e segurança. Um ídolo é algo que você jamais vai admitir, mas que você passou a amar mais do que o próprio Deus. Um ídolo é o lugar onde você descansa o seu coração. Você já me ouviu falando sobre isso outras vezes. Ídolos, falsos deuses, não são necessariamente coisas más. Sua família pode ser um ídolo. Seu casamento pode ser um ídolo. Seus filhos podem ser um ídolo. Seu intelecto pode ser um ídolo. Sua carreira pode ser um ídolo. Seu patrimônio pode ser um ídolo. Sua imagem, sua estética, a maneira como as pessoas te percebem e te respeitam ou não, te validam ou não, te fazem ser incluídas ou não, tudo isso podem ser falsos deuses. Meus irmãos, viver sob o poder das idolatrias é buscar em coisas criadas aquilo que somente o nosso Criador pode nos oferecer. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um jeito de viver, o mundo tem um molde, e ele te formata. O mundo tem uma forma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe um jeito desse mundo, um jeito idolátrico, um jeito ilusório, um jeito sedutor. E o que é um ídolo? O ídolo é exatamente aquele que promete tudo o que você sonhou, mas sem entregar. Ou pior, entregando e mostrando para você que sua vida continua um vazio. Pior do que não conseguir realizar os sonhos meramente humanos é conseguir realizá-los todos e ainda assim se sentir vazio. O que acontece que eu conquistei o status que eu queria e eu ainda sou deprimido? O que acontece que eu já ganhei mais dinheiro do que eu jamais sonhei e isso ainda não me preenche? O que acontece que eu finalmente comprei a minha casa dos sonhos e eu sinto como se ela não significasse nada? O que acontece que a cada situação, cada problema familiar, no casamento, no coração, eu vou e faço mais uma viagem, e o negócio que eu preciso fazer é abstrair, mais uma viagem, mais uma experiência, mais um sentimento. Agora eu só preciso desestressar, e eu vou, e eu viajo, e eu curto, e eu volto, e eu ponho a cabeça no travesseiro e nada mudou. Ídolo. Ídolo. Os ídolos nos devoram vivos. Porque um ídolo não vai ficar satisfeito até que ele tenha tudo o que você tem. Eu preciso trabalhar um pouco mais. E o ídolo vai dizer: claro que precisa, me dá um pouco de tempo com a sua família. Eu preciso trabalhar um pouco mais. Ele vai dizer: claro que precisa, deixa eu roubar o tempo com os teus filhos. Eu preciso trabalhar um pouco mais. E apenas pensando no trabalho, eu poderia citar vários. E ele vai dizer: é isso mesmo. Agora, os fins justificam os meios. Então abra concessões éticas para você conquistar aquilo que você deve conquistar. E ele vai tomando tudo. Ele toma o seu tempo, ele toma a sua saúde mental, ele toma o seu emocional, ele toma a sua família, ele toma o seu casamento, ele toma os seus filhos, ele toma as suas amizades, ele te toma, de modo que você se torna um desalmado e se pergunta: o que aconteceu? O ídolo devorou vivo. É por isso que João encerra a sua carta de modo avassalador, sutil para quem não entende, mas avassalador para quem compreende o que ele está dizendo. Perceba, esse é o último versículo da carta, e alguns estudiosos dizem que pode ter sido o último versículo da vida de João, caso não comprovado, a primeira epístola de João tenha sido escrita após o Apocalipse. Nós não sabemos, mas se for, isso ganha um peso ainda maior, porque no último versículo do último livro,
da vida de um homem idoso de quase 100 anos de idade, que caminhou lado a lado com Jesus. Se você perguntasse: João, qual é o último grande conselho? Ele diria: Calvary Campo, meus irmãos, minhas irmãs, ouçam-me atentamente. À luz de tudo que ouvimos, das certezas e belezas do amor de Deus, eu rogo, eu clamo, eu imploro, guardem-se para que vocês não sejam devorados vivos pelas ilusões desse mundo, pelas seduções do império do tempo presente e pelos enganos do seu próprio coração, porque, meus irmãos, acreditem, o coração humano é enganoso e sua doença absolutamente incurável. Que verdades que João tem a nos dizer. Portanto, agora temos uma escolha: ou a gente se agarra a tudo aquilo que a gente acha que é melhor para nós, ou a gente retém, ou a gente força, ou uma alternativa: nós abrimos as mãos e nós dizemos para Deus: Deus, eu estou cansado de tentar as coisas por mim mesmo, eu estou cansado de dar conta da minha vida o tempo todo, eu estou cansado de me bastar. Deus, eu entrego ao Senhor o controle de todas as áreas da minha vida. Deus, minha família está no teu altar. Deus, meus sonhos estão no teu altar. Deus, as minhas dores estão no meu altar. Eu te entrego. Eu te entrego tudo que há de bom. Eu te entrego tudo que há de mal. Eu te entrego tudo pelo qual eu me orgulho. Eu te entrego tudo pelo qual eu me envergonho. Está nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te entrego a minha pretensão de me bastar. Que essa seja a nossa oração mais sincera. Que esse salto, que para muitos pode parecer ser um salto no escuro, seja de fato um salto de fé, como quem reconhece que Deus tem o melhor para nós. Você pode ficar de pé enquanto nós oramos e agradecemos ao nosso Deus. Senhor Deus, realinhe nossos corações, não apenas hoje, mas todos os dias. Nos tome por completo, cada área, emocional, afetiva, psicológica, trabalho, carreira, sonhos, metas. Não há nada de errado naquilo que podemos desejar, perseguir, conquistar, mas que o errado não seja tentar uma vida, ou tentar viver uma vida baseada na força do nosso próprio braço. Nós te entregamos o controle, a condução da nossa história. Faça das nossas vidas aquilo que te agradar. E não apenas que aceitemos a sua vontade, mas que possamos nos satisfazer na tua vontade. Não apenas obedecer como quem contrariadamente diz sim querendo dizer não, mas molda não apenas nossas escolhas e atitudes, mas molda nossas vontades, de modo que ao tê-lo obedecido diremos: Senhor, obrigado, porque não havia nada melhor. É o que nós te pedimos, Pai, orando no nome santo de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém.